Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer um vídeo falando um pouco a respeito do consumo urbano de álcool do Renault Clio Authentic, o fogo no rabo. Bom, eu esperava que fosse ser muito melhor, acreditava que fosse ser algo em torno dos 12 km por litro, mas foi de apenas 10 km por litro de álcool, nos mesmos percursos que eu percorri com ele usando gasolina, na mesma situação, com o mesmo peso, com o ar-condicionado ligado. E eu fiquei meio chateado com isso, que eu esperava que ele fosse fazer um consumo um pouco melhor, ali em torno dos 12,5 km por litro, já que com gasolina ele conseguiu até 14, até um pouco mais de 14 em alguns dias. Então aí vocês vão ver a comprovação que ele fez os 10 km por litro e a velocidade média que foi de apenas 30,6 km por hora. Então eu esperava mais por conta da taxa de compressão do carro, eu esperava mais que ele fosse ter um desempenho um pouco superior, o que eu não consegui sentir, tá, de verdade. Até porque na cidade nós usamos principalmente a primeira e a segunda marcha, e dentro da cidade, você levando o carro aos limites de velocidade dessas duas marchas, você não sente uma diferença tão grande. Depois de um vídeo que eu vou fazer falando a respeito do consumo de álcool na estrada, eu vou fazer uma explanação melhor, porque na estrada essa situação se inverte muito, tá? Há uma diferença gritante. Enquanto na cidade você não sente tanto a diferença entre gasolina e álcool, na estrada ela fica bem evidente, tá? Só quero pedir desculpa para vocês por conta da posição da câmera, que eu estou testando várias posições para ver se eu consigo encontrar uma que fique ideal, né? Para que eu consiga focar melhor no carro, né? E tal. Mas enfim, falando a respeito do carro, continuando aqui. Então eu esperava que ele fosse ter um desempenho melhor e um consumo melhor com álcool do que ele realmente teve dentro da cidade. O que eu achei uma pena, porque no Logan, com motor 1.6, existia uma diferença realmente muito grande. Mas eu não me recordava direito do primeiro Logan que eu tive, que tinha esse mesmo motor, que também eu às vezes utilizava álcool. Mas como eu fiquei muito pouco tempo com o carro, eu acho que eu não consegui pegar essa percepção, né? E até mesmo pela lógica da relação peso-potência do Clio, eu acreditava que ele fosse ter uma diferença maior, né, na hora que você fosse usar o álcool, você fosse perceber mais o álcool, né, não apenas pelo cheiro, né, digamos assim, na hora que você dá a primeira partida, mas não dá uma grande diferença. Agora, quanto ao Clio como carro, ele tem me surpreendido muito. Essa transição do câmbio automatizado para o câmbio manual tem sido muito fácil, eu tenho gostado muito do câmbio desse carro. Eu acho que ela também tem se tornado muito fácil pela posição que você tem entre a manopla de câmbio e o volante, que ele é muito próximo. E é aí que você vê como a engenharia desse carro foi muito bem feita, porque ele não tem regulagem de altura do volante, ele não tem regulagem de altura do banco do motorista, então você não tem como alterar nada, né, nenhum parâmetro. E eu praticamente não me distancio do banco na hora que eu vou trocar as marchas. Fico na mesma posição. E tem muitos carros que eu tenho que me distanciar porque eu não consigo alcançar a manopla. Ou ela fica baixa demais, ou ela fica muito próxima do painel. Então por isso que eu acabo optando por carros automáticos e automatizados. No caso do Clio não, ela é muito bem posicionada. É muito prático isso, né? Você fazer as trocas de marcha é até divertido, né? E o peso correto da embreagem, o peso correto da direção, a dinâmica da direção é muito boa, tá? Ele é um carrinho muito grudado no chão. E são coisas que você não espera, porque você pensa, ele está usando um aro 13 com um perfil 70 no pneu, ou seja, um pneu bem borrachudo, que teoricamente ele dobraria, né, na hora que você faz uma curva mais forte, mas não, ele não dobra, ele consegue seguir a risca, nas curvas. É muito gostoso dirigir esse carro. A direção é bastante leve dentro da cidade. Eu não sinto a mínima falta da direção hidráulica ou da direção elétrica. Então, mais uma vez aí eu falo que a engenharia desse carro foi muito bem feita, a ponto de eu não ver a necessidade de ter uma direção hidráulica ou uma direção elétrica no carro. Porque tem carros que você dirige que não tem assistência, como por exemplo o Up ou o Fiat Palio,
Palio Fire, né, Fiat Uno, a direção é um peso insustentável. Você vê que aquilo foi feito para ter a direção elétrica ou a direção hidráulica. Então, no Clio fica evidente que você não precisa ter aquele acessório, que ele funciona bem mesmo sem ter ele. Uma característica que eu achei positiva também é a modulação dos freios, porque esse carro não tem ABS. Então seria muito comum, às vezes numa frenagem de emergência, você acabar travando as rodas do carro. E não é o que acontece, ele consegue segurar bem e melhor até do que o Logan com o motor 1.0, porque o Logan com o motor 1.0 ele também tem os mesmos discos de freio que esse Clio, né, que são discos de freio sem ventilação. Então, no Logan você sente um fading muito rápido, ele perde eficiência com a maior facilidade. No Clio isso já não acontece. Você dá pedal no carro, você exige muito do freio, o freio se mantém na mesma posição. Ou seja, eu achei isso muito agradável, né? Até para você ter uma condução mais forte, às vezes você precisa dar uma freada mais forte que algum besta se joga na sua frente e tal. Então, e é muito prático, né? É aí que eu começo a ver como um carro desse é prático. Porque ele é pequenininho, ele cabe em qualquer lugar, é fácil de eu estacionar em qualquer buraco, taco o carro. Dentro do trânsito você consegue entrar e sair com muita facilidade porque ele é rápido, o motor enche rápido, você consegue sair rápido com o carro e o carro ele é bem estreito, ele tem só 1,63 m, né? É conceitualmente antigo isso. O Logan tinha quase 2 metros de largura na dianteira, então isso facilita muito na questão de você conseguir se manejar dentro do trânsito, né? É uma praticidade muito grande e muito legal. E você praticamente não sente a diferença entre o ar-condicionado ligado e desligado, que eu também acho uma coisa boa quando a gente pensa num carro 1.0, né? Então tem sido uma experiência muito agradável, tem sido um carro que eu tenho gostado demais. Eu acho que é um carro que está me fazendo ver que eu não precisava de tantos luxos como os outros carros que eu tive tinham, né? Claro que segurança e potência nunca é demais, né? Mas você vê como uma coisa tão simples, né? Que não tem praticamente nada além do ar-condicionado, consegue dar prazer, ser prática e o principal, é super econômico, né? Com gasolina dentro da cidade, tá? Que com álcool não ficou legal, mas com gasolina é muito econômico. Então, muito legal. Eu tenho gostado demais do carro e super recomendo o Clio. Em breve eu vou estar fazendo vídeo para vocês falando a respeito do desempenho dele na estrada, com álcool, com gasolina, consumo de combustível com álcool e gasolina na estrada e o principal, dinâmica, que é uma parte que também me surpreendeu muito nesse carro. Eu esperava bem menos, né, do que ele tem me entregado. Então é isso, gente. Curtam, compartilhem, discutam. Se vocês têm alguma dúvida, postem aí embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço por vocês estarem me acompanhando aí no canal já esse tempinho, que tem muita gente que já está há um bom tempo, né? Me acompanhando. É isso então. Obrigado, pessoal.